Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje a gente vai falar sobre as carretilhas para máquina de bordado. Você sabia que você tem que usar uma bobina específica para sua bordadeira trabalhar da maneira correta? Se você usar a bobina errada, a sua máquina pode dar problema. Você já teve algum problema por causa da bobina? A máquina de bordado é diferente de uma máquina de costura, porque ela tem alguns sensores que interferem no funcionamento da máquina. Esses sensores, eles não funcionam da maneira correta se não estiver com a bobina certa. Você sabia disso? E também tem regiões, vou dizer aqui, né? A gente chama de bobina, mas tem muitos clientes que falam carretilha, que seriam essas pecinhas aqui, ó. Como que você chama aí na sua região? Eu tenho o costume de falar bobina. Eu separei algumas opções, que está aqui na imagem para vocês verem, de alguns modelos de bobinas. E eu vou falar para vocês qual seria ideal para essa máquina e o porquê que tem algumas que dão problema. Primeira bobina que eu queria falar para vocês é esta daqui, ó. Essa bobina, ela é uma bobina um pouco mais baixa. A gente chama essa bobina de bobina baixa. Quando você coloca ela próximo de uma outra, ela é um pouco mais baixa. Essa bobina caixa baixa, ela é mais utilizada em alguns modelos de máquinas mais antigas, principalmente nas máquinas Singe e Elgin. Você não deve usar ela na bordadeira. Depois nós temos esses dois modelos de bobinas que são usados em bordadeiras industriais da Brother. Essa aqui que é de metal e tem este outro modelo que é de alumínio. Essas duas bobinas você vai utilizar nas máquinas de bordado profissionais, que seriam as PR 650, 670, PR 1000, aquelas máquinas multi-agulhas, tá? Da Brother. Você pode utilizar essas de metal. Depois tem essa caixinha de bobinas colorida, tá? Você até pode usar ela na bordadeira, mas eu vou explicar o porquê que ela tem muita tendência a dar problema no seu bordado. Que são essas duas coloridas aqui que eu separei. A gente pega dessas caixinhas aqui, elas vêm nos kits com as bobinas coloridas. Essas bobinas a gente fala que são bobinas que a gente encontra no mercado para comprar caixa alta, só que elas não são adequadas para esse equipamento. E aqui nós temos uma bobina original Brother. Ela é uma bobina caixa alta, ela tem a mesma altura das coloridas, só que ela é de uma cor transparente. Essa é uma bobina original. E essa aqui é a recomendada pelo fabricante, essa é ideal, tá? Você tem que comprar, sempre de preferência, esta bobina para sua bordadeira. Por que você deve usar a bobina original? Vamos lá. Dentro da bordadeira, aqui eu estou com uma bordadeira para mostrar para vocês. Vamos tirar a tampinha dela. Não sei se vocês vão conseguir enxergar. Mas aqui, ó, vocês podem até tentar ver aqui, tem um fiozinho vermelho e um fiozinho branco lá, ó, que passa. Dá pra ver só o branquinho. E aqui por cima, ó, tem um fiozinho vermelho. Não sei se a câmera vai pegar, mas aqui embaixo tem uma outra peça. Dentro da máquina existem esses dois componentes aqui, ó. Este está ali, ó. Ele fica embaixo lá da parte do corte, que seria esta pecinha aqui, ó. Tá? Ela vai estar lá embaixo, ó. E o fio vem de lá até aqui na placa da máquina e conecta. E aqui do outro lado, a gente tem a outra, que também vem até aqui na placa da máquina e conecta. Então, no funcionamento do equipamento, vou colocar a máquina mais para trás para mostrar para vocês bem certinho, como se tivesse com a máquina desmontada, tá? Para vocês entenderem. Nós temos a caixa de bobina, nós temos um sensor que está desse lado, e nós temos o outro sensor que está deste outro lado. E nós temos a caixa da bobina, que está no meio. Quando a gente coloca a bobina com linha, ela interrompe um sinal, porque a caixa tem um furo aqui, ó, deste lado, e um furo do outro lado. Esse furo interliga bem certinho o sensor que está aqui com o sensor de lá. Quando o sensor conecta um no outro, ele bate lá dentro, desse para esse o sinal, ela entende que acabou a linha da bobina. Então, por isso que tem que ser a bobina transparente. Se você usar essas bobinas coloridas,
com o passar do tempo, elas vão ficando fosca. E daí, em vez de a iluminação passar para o outro lado, ela não tem força suficiente para atravessar. Então ela nunca vai bater lá do outro lado o sensor. Então a máquina não vai parar. Ela vai ficar bordando e vai terminar aquela cor. Depois você vai ver que a máquina não bordou. Aí você vai ver que a máquina não bordou. Por quê? Ela não te avisa que acabou a linha da bobina. Com as de metal é pior ainda, porque ela é toda fechada. A luz do sensor vai vir, vai bater e vai ficar aqui. Nunca vai atravessar para o outro lado. Então ela também não vai te avisar. E a bobina original, com o passar do tempo, ela também fica um pouco fosca. E tem um segredinho que eu vou falar para vocês, que pouca gente se atenta. Mas na hora da gente carregar a bobina, eu já peguei esse tipo de problema em máquinas de cliente. Aqui vai ficando sujinho e vai riscando a bobina. A gente bota, tira, 1 milhão de vezes, né? Toda hora que vai encher, tem que colocar, ela entra sob pressão e tirar. E com o passar do tempo, aqui dentro dela vai criando vários riscos. Então, de tanto risco, ela perde essa transparência dela, de passar a iluminação. Então, tem bobinas que estão sujas na parte interna delas. Dá uma olhadinha na sua bobina, vê se não está muito suja. Às vezes ela está suja e esse é um motivo que faz a máquina não parar. Então, se você utiliza as bobinas coloridas, você pode utilizar, só que ela aumenta a possibilidade de parar de passar a iluminação, tá? E as de metal, não utilizar em hipótese alguma, e nem as bobinas caixa baixa. Sempre utilize a bobina original, se possível. Caso não encontre original, compre bobina caixa alta da transparente, tá bom? Se você fizer isso, você vai ajudar a tua máquina a não parar. Ah, mas mesmo assim a minha máquina está com a bobina certa, é uma bobina nova, e mesmo assim ela não avisa que acabou a linha da bobina, ela não para de bordar. Aí eu vou estar criando um vídeo, vou gravar com essa máquina e vai ser o próximo vídeo do canal. Se você está usando a bobina original e mesmo assim você continua tendo problema com o sensor não avisar, acompanhe o próximo vídeo que eu vou estar mostrando para vocês bem certinho como resolver esse problema. Muito obrigado e até o próximo vídeo.